doutrina essencial para que nós entendamos o que aconteceu com a humanidade, por que a humanidade está assim, e como Deus faz para resgatar essa humanidade. Nós vamos falar sobre a doutrina do pecado. Nós começamos com essa iluminúria, com esse quadro que vocês já conseguem perceber que está o anjo de Deus tirando Adão e Eva do paraíso. Nossos pais, Adão, nossa mãe, né? Eva. E nós vamos começar então indo para o primeiro, como é que vai funcionar? Vocês já sabem, a gente vai falar sobre os blocos doutrinários, vamos ler as passagens bíblicas para que a gente possa acelerar, porque senão é muito conteúdo, né? A gente não consegue abarcar tudo num dia só. E depois a gente vai tecer alguns comentários sobre cada bloco. Então, podemos passar o próximo slide, nós vamos começar então lá. Deus criou o homem, eu peço que vocês acompanhem então lá no slide, lá em cima. Deus criou o homem justo e perfeito, e lhe deu uma lei justa, que seria para a vida se ele tivesse guardado, ou para a morte se ele desobedecesse. Porém, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva. Em seguida, esta seduziu a Adão, que sem qualquer compulsão, ou seja, sem nenhuma coisa que aconteceu por acontecer, ou seja, Adão realmente quis fazer, ou deliberadamente transgrediram, tanto Adão quanto Eva, a lei de sua criação, e a ordem dada a eles de não comer o fruto proibido. Deus se agradou de permitir esse pecado deles, de acordo com seu conselho sábio e santo, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Passamos para as bases bíblicas, a gente vê isso em Gênesis 2, 16, 17, onde diz: e o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comerdes dela, certamente morrerás. 3, 12 e 13. Então disse o homem à mulher, que me destes por esposa. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Né? Essa é a síndrome de Adão e Eva, né? Perguntou: Adão, o que você fez? Foi Eva. E Eva, o que você fez? Foi a serpente. Né? Foi passando a culpa. Mas, na verdade, os dois foram culpados, né? 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, e como a sua astúcia, assim também sejam corrompidos as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E esse é o primeiro bloco, um bloco muito importante. Antes de nós entrarmos no detalhe do bloco em si, do que foi falado, eu quero comentar uma coisa com vocês. Nós, cristãos genuínos, cremos que na historicidade do texto de Gênesis, no que eu quero dizer? Sim, para nós aquele evento aconteceu num período determinado do tempo e da história. Nós não sabemos afirmar qual, há discussões sobre qual tempo, né, isso ocorreu, mas ele aconteceu de forma real. Adão e Eva existiram, foram nossos pais, representantes, eles comeram do fruto, desobedeceram a Deus, ok? Por quê? Porque em Romanos é dito, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem, né, Deus justificou a humanidade. Sempre as comparações levam em consideração, mostram como se fosse um tempo histórico. E se nós cremos que se Jesus foi histórico, Paulo não deixa, para ele não havia dúvida de que Adão e Eva fora histórico também. Então, por causa disso, por causa dos testemunhos, não só por causa do testemunho do texto de Gênesis, mas pelo testemunho de todas as Escrituras, nós consideramos esse fato histórico. Tá? E aqui começamos a falar sobre o estado original do homem. O homem foi criado perfeito, com liberdade moral e responsabilidade de obedecer a Deus. O homem foi criado com uma coisa que muitas pessoas usam de forma errada, esse nome, livre-arbítrio. O homem foi criado com livre-arbítrio. Ele poderia obedecer ou não obedecer a Deus lá no Éden.
porém, de forma voluntária, Adão e Eva, mesmo que ocorreu ali a tentação da serpente, mas de uma forma voluntária, e percebam que eu vou dizer sempre Adão e Eva, por quê? Porque Adão era o líder do lar, Adão foi responsabilizado primeiro, Deus perguntou para Adão, Deus não perguntou para Eva, Adão era o responsável por aquele casal, então sobre ele recaiu a responsabilidade do que aconteceu, né? A responsabilidade primária, né? Porque Eva também, obviamente, teve sua culpa, mas, então, Adão, ele foi responsabilizado e ele tinha o livre-arbítrio e de forma voluntária ele quis pecar, quis afastar-se de Deus. E quando é a comer do fruto, lembre-se que ali não fala em maçã, isso é apenas uma ilustração, né? Nem maçã, nem laranja, nem pocã, não se fala qual fruta. Mas a questão, quando o homem escolhe comer do fruto do bem e do mal, ele está escolhendo não obedecer à lei de Deus. Lei no grego é nomos no grego. E algo que é próprio de si mesmo é auto, a gente sabe, autocuidado, autonomia. E é isso que eles buscaram. Quando Adão e Eva o desobedecem, eles estão querendo ser autônomos, fazer suas próprias leis e viver segundo as suas próprias leis e não as leis de Deus. Então, o fato deles terem comido não foi uma desobediência qualquer, é a rejeição total da teonomos, da lei de Deus, para que eles vivam de forma autônoma. O pecado foi de desobediência, foi de insubordinação. A gente pode nominar ele de várias formas, mas é um pecado, não é só o fato de ter comido. Não foi eles não foram só apenas mal criados, entre aspas, até porque eles foram criados bem, né? Eles não podiam ser mal criados, porque eles foram bem criados, criados por Deus. Enfim, naquele momento, eles estavam dizendo, eu sou autônomo. E essa é, até hoje, a briga da humanidade. O homem quer ser autônomo. O homem, por exemplo, quando Nietzsche. Quando Nietzsche, o filósofo, disse que o homem poderia se tornar um super-homem. O homem tenta, outras religiões, como o kardecismo, diz que o homem pode evoluir e virar um super-homem. Pode se viver autônomo, ser bom sozinho, separado de Deus. E isso é blasfêmia, porque o homem não é autônomo. Ele foi feito para seguir as leis de Deus e escolheu deliberadamente afastar-se de Deus. E esse bloco, ele mostra, tem a palavra ali em negrito, permitir, que Deus permitiu que isso aconteça. Porque Deus poderia ter impedido, e por que Deus não impediu? Uma questão, vocês conseguem entender a graça sem ter entendido a desgraça? Vou dar um exemplo. Se nós não reconhecermos que nós somos pecadores, e não merecedores dos céus, nós não conhecemos a graça de Deus. Porque se nós não entendermos o nosso estado, e que a gente vai estudar hoje, a gente não consegue entender a graça maravilhosa de Deus. Exemplo, como que eu posso dizer que Deus é bom hoje, né, no estado que nós estamos, Deus é bom, se não existisse o mal? Eu sei que eu estou filosofando aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Deus, de alguma forma, permitiu que o mal entrasse no mundo através de Adão e Eva, que o pecado, né, o pecado fosse consumado, para que no futuro a glória de Deus fosse revelada através de Cristo Jesus. Então por mais que Adão e Eva comeram de forma voluntária do fruto do conhecimento do bem e do mal, há uma soberana vontade de Deus permissiva a que isso acontecesse. Por quê? Porque senão Deus teria tão somente robôs, vamos dizer assim, né? Assim ele consegue separar os seus. Entre aspas, ele poderia fazer isso de outra forma, ele teria poder de fazer isso.
mas ele demonstra à humanidade o seu amor para conosco, nos amando quando ainda somos pecadores. Então, de uma forma geral, de uma maneira geral, a gente pode entender que, de alguma forma, Deus permitiu o que aconteceu no Éden, para que mostrasse o seu amor para conosco, nos resgatando na cruz, através de Cristo. Então, Deus era soberano mesmo naquele tempo. Mas Deus não é autor do pecado. Deus não é autor do pecado. Vou repetir pela terceira vez. Deus não é autor do pecado. Por quê? Porque é disso que nos acusam os arminianos, de que nós falamos que Deus criou o pecado. Não. Deus não criou o pecado. Deus não criou o mal. Esse assunto já está bem definido desde os anos 500, 400 e pouco depois de Cristo. Agostinho já falou sobre isso. E quem quiser estudar a origem do mal, pode procurar os estudos de Agostinho de Hipona. Ele traz o muito interessante lá para quem quiser. Mas Deus não é o autor do mal. Né? Vamos ao bloco 2? Aí, nossos primeiros pais, por esse pecado, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E nós neles. E por isso a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecados e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Vou repetir isso porque é importante. Todos nos tornamos mortos em pecados e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Nós vamos à base bíblica. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há espaço para questionar, para falar que Maria não pecou. A Bíblia é bem clara. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Maria também pecou. O único que não pecou? Jesus. Porque a própria Bíblia nos ensina que ele não pecou. Portanto, assim, até porque ele era santo. O justo dado pelos injustos. Portanto, Romanos 5:12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O fato de nós morrermos prova que nós estamos recebendo sobre nós a culpa do pecado de Adão e Eva, que passou a existir, né? A morte passou a existir como paga do pecado pós Adão e Eva. Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão comprometidas, tanto a mente quanto a consciência deles estão comprometidas. Gênesis 6,5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Jeremias 17,9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Bom, aqui eu quero fazer um adendo. Se você vai numa igreja para se sentir bem, por causa dos teus sentimentos tão somente, saiba que enganoso é o coração do homem. Nós não temos que ir a uma igreja, procurar algum lugar só por causa dos nossos sentimentos, mas para ouvir a palavra de Deus, porque ela não é enganosa, ela não é errada, nela não há erro. A gente já falou sobre isso quando falou sobre a inerrância das Escrituras. Mas o nosso coração não pode ser o pendão de algo bom e ruim. Por quê? Porque enganoso é o nosso coração. O que diz o que é algo bom ou ruim é a Bíblia, a palavra de Deus. Romanos 3, 10 a 19. É um texto grande, eu vou ler só uma parte. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Eu não vou ler o texto todo. Mas eu quero voltar ao bloco de doutrina. Eu quero falar sobre o que aconteceu após a queda. A queda aconteceu que, ao desobedeceram, eles perderam a sua retidão que eles tinham. Adão e Eva foram alienados, ou seja, deixado à parte, deixado longe, deixado distante, deixado separado de Deus. Essa perda de comunhão é evidenciada pelo medo que eles tiveram quando Deus chegou perto deles. Lembra? Quando Deus chegou, Adão, Eva, o que aconteceu, né? E eles tiveram medo, se esconderam de Deus. Antes eles não tinham medo.
Por quê? Porque daí começou a haver uma separação entre entre a humanidade, nesse caso representado pelos nossos pais Adão e Eva. Né? Outra questão importante sobre esse bloco, e aí está em negrito a palavra todos, inclusive Maria, não está aí, inclusive Maria é um adendo meu, mas significa todos, inclusive Maria. Né? Decaíram da retidão humana. Existe uma coisa chamada universalismo do pecado. No que seguinte sentido? O pecado, ele atingiu toda a humanidade. Lembra? A partir disso, entrou a morte no mundo. Todos nós morremos. A morte é a prova, quer dizer, é uma das provas externas, além daquela questão que já falei ali do afastamento de Deus, de que o pecado, do que a culpa do pecado foi imputada a todos nós. Por isso que todos nós morreremos, a não ser que Jesus volte. Nós não passaremos pela morte por uma questão de que Jesus vai voltar e nosso corpo vai ficar glorificado. Mas em exceção a esses, e um ou que outro nas Escrituras, todos nós morreremos. Mostrando que o pecado atingiu a todos nós. E Adão, então temos um princípio, a representação federal. O que é federal? Quando a gente fala, né, tem municipal, estadual e federal. Federal significa que tudo está representado ali. Todos os municípios, todos os estados, né, toda a nação. Então, Adão é um representante federal. Todos nós fomos representados por Adão. Eu fui representado por Adão e todos foram representados por Adão. O que aconteceu em Adão, ele implica a todos nós, é universal. Porque Adão teve a representação federal. Todos os seus descendentes, eles participaram das consequências desse pecado. Isso significa que a culpa do pecado de Adão foi imputada a todos os seres humanos, fazendo com que nascessem em estado de pecado. Por isso que nós já nascemos com dor, por isso que nós já nascemos às vezes com doenças, por isso que nós nascemos envelhecendo, por isso que nós já nascemos tendo dificuldades, coisa que antes não acontecia. E Adão, ele é o cabeça federal, porque ele nos representa como se fosse um advogado que a gente contrata, sabe? E faz uma procuração. Então, Adão era nosso procurador, vamos dizer assim. Adão era nosso representante federal, mas ele também era um representante natural, genético. Vocês já pararam para pensar? Que a partir do momento que Adão e Eva caíram, a genética deles foi mudada. Né? A partir de agora, todos os descendentes já nascem ficando velhos, já nascem tendo problema de saúde. Então, geneticamente, ele era o nosso representante, além de representante legal, no sentido federal, no sentido que nele foi imputado a nossa culpa. Então, não dá para dizer que nós não estávamos lá, né? Porque se nós somos descendentes de Adão e Eva, nós estávamos lá. Nosso DNA estava lá. Além da representação federal, ou seja, uma representação legal, que ele nos representa como se nós comissionássemos ele em nosso nome, como se fosse isso, mas né, não foi, porque ele veio antes, enfim, mas ele também foi o nosso representante genético, a nossa massa, a nossa natureza, a nossa soma, o nosso corpo, soma é corpo no grego, também caiu, também está corrompido. A consequência universal. E nós vimos aqui que a morte foi uma consequência a todos nós. Qual morte? As três. Vamos dividir a morte em três. Morte espiritual, separação imediata de Deus, entre Deus e o homem. Morte física, dor e a morte eterna. Para todo aquele que morrer sem Cristo, vai viver eternamente separado de Deus. Essas três, se é que pode-se dizer isso, porque tudo se encontra numa morte só, né? Mas enfim, essas três faces da morte, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, ela é introduzida à humanidade, a todos nós, é uma realidade a todos nós. Um dia nós vamos nos encontrar com a morte. Todos nós. E o mais interessante é que aqui nós temos jovens, crianças e idosos.
e nós não sabemos quem vai ser o próximo, independente do quanto já vivemos. Mas um dia a morte vai vir conversar conosco. E nós vamos vencer a morte, porque Cristo venceu a morte. Totalmente corrompidos de todas as suas faculdades, a alma e o corpo. Eu tenho que falar sobre a doutrina da depravação total. O que significa isso? Que todo o homem no seu ser foi afetado pelo pecado. Exemplo, eu sou dicotomista, creio que o ser humano só tem corpo e alma. E dentro da alma é uma divisão chamada espírito. Tem outros que dividem em 3, corpo, alma, espírito. Tem outros que é unicista, que não divide, mas enfim, eu sou dicotomista. Eu creio que o ser humano só tem corpo e alma. Eu posso falar isso porque eu sei que o pastor também é dicotomista, mas enfim, corpo e alma foi afetado pelo pecado. Sabe aquela frase, que de perto ninguém é normal? É uma verdade. Esse é o mundo reconhecendo o que a Bíblia já falava, que de perto ninguém é normal. Nossas emoções são corrompidas. Às vezes nós nos sentimos inferiores sem ser necessariamente inferior. Nós nos sentimos humilhados sem ser humilhados. Nós nos sentimos melhor que outras pessoas sem sermos, porque todos somos iguais. Nós nos sentimos ansiosos, nós nos sentimos depressivos. Eu não estou falando de doença, que também é consequência do pecado, mas eu estou falando de emoção. Nosso emocional foi afetado. De perto ninguém é normal. Por quê? Porque todos foram atacados pelo pecado. Não existe ninguém psicologicamente normal. Em essência, normal, né? A gente coloca uma lista de, isso aqui é aceitável. Então, beleza, vida que segue. Mas normal não existe, porque todos foram afetados pelo pecado. Todos. Nosso espírito, pensando na ligação que nós temos com Deus, foi cortada. A depravação total não significa que o homem é tão mau quanto ele pode ser. Não é isso. Alguns homens são mais maus. Haja ver Hitler, Stalin. Haja vista Hitler, Stalin. Mas todos nós somos maus em essência. 1. 2. Todo o nosso corpo foi corrompido. A gente já nasce com dor. E morre com dor. Depois dos 35 anos, se você não tem dor, é porque você já morreu. Não, tô brincando. Então, assim, a questão é, mas por que a dor física? É a dor emocional. O ser humano entra em conflito, quem ele é. Por que hoje temos pessoas falando sobre, será que nós somos árvores? Será que nós somos sem sexo? Será que nós temos sexo masculino, sexo feminino? Ficam discutindo coisas tão simples. Por que toda essa confusão? Porque a mente também foi afetada pelo pecado. Mas tem uma outra parte que eu gostaria de mostrar para vocês que foi afetada pelo pecado. Alguém já ouviu falar na Imago Dei, a imagem de Deus? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem traz consigo a imagem de Deus. E essa imagem também foi afetada. Logo, nós não conseguimos ser realmente bons. Nosso bem sempre é com uma segunda intenção. Podemos ser a Madre Teresa de Calcutá, podemos ser o Martin Luther King Jr., mas sem Cristo, o ser humano não consegue fazer bem. O livre-arbítrio foi corrompido. Como assim? Hoje nós não temos mais livre-arbítrio. Qual livre-arbítrio? Livre-arbítrio de Deus. Todos nós nascemos escolhendo o pecado. Nós não escolhemos a Deus. Nós precisamos ser resgatados por Deus. A imagem de Deus foi corrompida de uma forma em que nós não mais podemos simplesmente escolher como Adão e Eva escolheram no passado. Temos livre-arbítrio? Temos, mas nosso livre-arbítrio foi corrompido. Nós sempre vamos escolher a Deus. Sempre não escolheremos a Deus. Se dependesse de 1% de mim para escolher a Deus, eu ia perder a salvação. Vocês conseguem entender? Deus tem que nos resgatar. Ele tem que iluminar, chamado chamamento eficaz. Ele tem que nos salvar, nos eleger, nos salvar, nos justificar, porque se dependesse da gente, nós não o faríamos. Porque nós somos corrompidos pelo pecado. Simples. E tão difícil para algumas pessoas entender isso, porque elas querem ter mérito na salvação. Mas eu escolhi Jesus. Eu fiz porque eu sou alguém que escolheu Jesus. Jesus me elegeu porque eu escolhi ele, que ele sabia que eu ia escolher ele.
São erros doutrinários aí, né? Não. Deus nos elegeu pelo seu beneplácito, da sua vontade. Nós não sabemos, é um mistério por quê. Mas ele resgatou a nós. Bloco 3 nos diz: sendo eles, Adão e Eva, os ancestrais e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua descendência. A corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária. Geração ordinária é porque nascem deles, né? Eles são agora concebidos em pecado, por natureza filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos à morte e a todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Eu quero falar sobre a palavra ordinário ali, né? Ordinário significa algo comum. Hoje as pessoas nascem de forma comum, né? Seja por inseminação artificial, seja por uma relação sexual, seja, enfim, elas concebem, as pessoas são concebidas e, portanto, todos nós que fomos concebidos dessa forma, temos o pecado. E aí vem uma pergunta: quem foi o único da exceção da história que não teve pecado porque não foi concebido de maneira natural, ordinária? Jesus. Esse é o milagre de Natal. Se vocês querem entender o que é o milagre de Natal, o que aconteceu em Maria? O quê? Jesus foi colocado em Maria. Jesus não teve uma concepção normal. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Por isso nele não tinha pecado. E nós? Por isso que a humanidade, ele era 100% homem. Por isso que a humanidade 100% homem de Jesus era sem pecado. Porque ele foi concebido de uma maneira extraordinária. Nós todos, de maneira ordinária, fomos concebidos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. É isso que as Escrituras nos dizem. Não tem nada a ver contigo, mãe, mas tem a ver com o que Deus, o que Adão e Eva e nós fizemos lá atrás, né? Romanos 5:12 a 19, as bases bíblicas, então. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela ofensa de um, por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pelo meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Você consegue ver o paralelo entre Jesus e Adão, né? Só que então, se Jesus foi histórico, logo Adão tem que ser histórico. Porque senão esse paralelo não faz sentido. Logo, para nós, Adão e Eva foram históricos. Salmos 51, 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Jó 14, 4. Quem da imundícia poderá tirar coisa boa? Ninguém. Nós somos imundícia. Efésios 2, 3. Nós sem Cristo, né? Agora já não somos mais. Mas temos a carne da imundícia, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Porque quando éreis escravos do pecado, estavais isento em relação à justiça. Ou seja, não tinha em você justiça, porque estava escravo do pecado. Porquanto assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Hebreus, visto que, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, desses também ele igualmente participou, para que por morte destruísse aquele que tem poder sobre a morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. 1 Tessalonicenses 1,10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus nos livra da ira vindoura. Então esse bloco, ele nos traz algumas coisas.
que nós temos a culpa herdada, imputada em nós. A culpa foi imputada em nós. A corrupção a gente herdou através dos nossos genes, a natureza humana. Mas Deus fala coisas piores sobre nós. Nós somos filhos da ira. Sobre o justo julgamento, ou seja, estamos sob o justo julgamento de Deus. Escravos do pecado. Dominados por desejos e ações pecaminosas. Essa condição é inescapável sem a intervenção divina. Somos escravos do pecado. Aconselho a lerem o livro Nascido Escravo, de Martinho Lutero. Muito boa sobre isso. Somos escravos do pecado. Nossa, André, isso é muito forte. Eu sei, mas essa é a realidade do ser humano sem Jesus. Por isso que me escandaliza algumas coisas. Me escandalizam. Quais? Quando alguém espera de alguém que não seja crente algo que seja bom. A Bíblia diz que não vai. Mas eu me decepcionei com o meu professor. Sim. Se nós com Jesus já decepcionamos os outros, quiçá os que não têm Cristo. Então, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E o que sereis livres, perdão? O que isso significa? Que a única esperança para a humanidade caída é a redenção por meio de Cristo. Ele remove a culpa do pecado, liberta a corrupção e da escravidão do pecado e garante a vida eterna. Victor, tem como abrir aqui para mim? Está muito quente, por favor. Então, Jesus, ele remove a culpa do pecado, liberta da corrupção e da escravidão do pecado e garante a vida eterna. É isso que Jesus faz. É isso que significa, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo é o segundo Adão, que veio para reverter os efeitos do primeiro Adão. Não, nós não podemos olhar Adão como se fosse alguém separado de nós. Volto a dizer, a gente não pode, puxa, se Adão não existisse, esse Adão sou eu e você. Lembra? Uma vez perguntaram para o teólogo, se você estivesse no paraíso, você comeria do fruto do bem e do mal? Não, eu já comi, porque Adão e Eva nos representavam. E todo mundo sabe que, se for honesto no seu próprio coração, sabe que comeria do fruto do bem e do mal. Então, assim como Adão, Cristo é o anti-Adão, vamos dizer assim, no sentido de que Adão trouxe o pecado, Cristo nos liberta do pecado, da culpa do pecado, da corrupção que o pecado traz e da condenação do pecado. Mas aí tem uma observação. A gente se converte e não deixa ele morrer, né? Mas é que um dia nós vamos ressuscitar com Cristo. E a morte vai deixar de ser real para nós. Nós vamos ressuscitar com Cristo. Então, tem coisas que já aconteceram em nós, como o poder do pecado e a escravidão do pecado. Nós já não somos escravos, já não temos a culpa do pecado. E nós vamos ser totalmente retirados da presença do pecado na segunda vinda de Cristo Jesus. Amém? O bloco 4 de doutrina é um bloco curto que diz: dessa corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, incapacitados e adversos a todo bem. Eles antigamente escreviam bonito, né? Ficamos totalmente indispostos, incapacitados e adversos a todo o bem, e inteiramente inclinados a todo o mal. É que procedem todas as transgressões atuais. Por que existe o mal no mundo? Porque o pecado corrompeu a humanidade. E o exercício dessa corrupção significa mal. Todo o mal que existe na natureza, acidentes naturais, morte, corrupção, assassinato, toda parte, então, na natureza, a parte entre homem e homem, morte, traição, essas coisas, guerras, tudo é o exercício do pecado. Nós ficamos indispostos, o ser humano não tem vontade ou desejo de buscar a Deus ou praticar o bem espiritual. Incapacitados, mesmo que nós desejássemos, o homem não tem poder para fazer o que é bem, o bem que Deus exige.
Lembra que Deus fala que o nosso bem, as nossas boas obras são trapos de imundícia. E nós somos adversos ao bem. Em sua natureza, o homem não é apenas incapaz, mas ele resiste ao que é bom. Nossa, nós somos tão maus assim? Sim, essa é a nossa natureza. E se nós não reconhecermos, nós não compreendermos a nossa situação, nós não vamos conseguir entender qual foi o tamanho da nossa ofensa. Nós não fizemos pirraça com Deus. A nossa ofensa é essa. Nós chegamos no fundo do poço. E é o que procede todas as transgressões atuais. Todo o mal é fruto da corrupção interior que existe. O pecado externo é apenas a manifestação visível da natureza pecaminosa interna herdada em Adão. O pecado exterior, ações visíveis que nós vimos, é o resultado da inclinação pecaminosa que nós temos. Isso reflete a raiz do problema humano, não está num comportamento. Não é que é uma opção comportar-se, é a natureza do ser humano, ele já nasce mal. O ser humano não nasce neutro e o meio o corrompe, ele nasce mal. A gente já vê o bebê, se você tirar ele da teta da mãe, ele vai gritar, urrar, ele vai ficar sem fôlego de ar para poder reclamar. Ele vai morder a mama da mãe, mesmo que a mãe diga que doa, ele vai fazer o que a mãe vai rir, mesmo sem ninguém ensinar, porque nós nascemos maus. Simples. O homem nasce mal, suas obras são más, não há obra totalmente boa. Infelizmente, essa é a nossa condição. Podemos ir para o último bloco, que nos diz: a corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. E embora ela esteja perdoada e mortificada através de Cristo, não o bastante, tendo ela mesma como seus primeiros impulsos são verdadeiros e propriamente pecado. Ou seja, o que significa isso? Por mais que nós fomos regenerados, o cristão ainda tem que enfrentar o pecado dia após dia. Mas agora, com a possibilidade de vencer o pecado. Com a possibilidade de, através do Espírito Santo, fazer o que é bom. Vencer o pecado. Vencer aquilo que Cristo venceu por nós lá na cruz. O pecado e a morte. O cristão ele enfrenta o pecado, mas após a regeneração, mesmo após a regeneração. Isso explica porque os regenerados ainda podem pecar e por que há uma luta contínua contra o mal que aí existe em nós. A vitória sobre o pecado é progressiva. A partir do momento que nós somos regenerados, o pecado vai sendo mortificado. Como? Através de comunhão com Deus, oração, leitura das Escrituras, jejum, pedido de perdão, vivendo a vida cristã, o pecado vai sendo mortificado em nós, ao ponto dele ir perdendo o efeito. E essa é a prova de que alguém é salvo, porque só pode mortificar o pecado aquele que foi salvo, aquele que tem o Espírito Santo. Vocês conseguem entender? É tudo lógico, tem uma lógica por trás, porque sem o Espírito Santo a gente não conseguiria mortificar o pecado. A luta contra o pecado é o sinal de uma vida espiritual. Ou seja, se você está lutando contra o pecado, parabéns, bem-vindo à vida cristã. Gosto muito de vocês, outro livro que eu cito, o livro O Peregrino, que mostra a jornada do cristão. E nessa jornada, o cristão luta contra o pecado até a morte. Só que ele não fica estagnado. O cristão ele vai progressivamente se aproximando de Cristo. Por isso o nome cristão. E ele vai mortificando o pecado, e o pecado vai começar a não ter força. Eu sei que alguns pecados são mais difíceis, e cada um tem os seus. Para alguns é ser ranzinza, para alguns outros é falar demais, para alguns outros é comer demais, para alguns outros é falar na hora que não deve, para outros é sei lá o quê. Cada um tem os seus, suas dificuldades. Mas Cristo prometeu vitória. E isso vai um dia passar. Quando ele voltar, esse pecado ele vai ser
a presença do pecado vai ser totalmente retirada da humanidade. Até lá nós vamos lutar contra ela. Porque por meio da obra de Cristo, o pecado foi o cristão foi regenerado. Ou seja, ele é perdoado. A culpa foi removida. O pecado é mortificado, progressivamente enfraquecido. E na regeneração, inicia esse processo, que é santificação. A santificação é a mortificação do pecado, no qual o pecado vai sendo diminuído à medida que o cristão cresce na graça de Deus. Então, pós-conversão, o pecado é perdoado de uma forma imediata, mortificado de uma maneira contínua através da santificação e retirado na glorificação. Amém? Amém. E esses foram os blocos que nós tínhamos que estudar hoje sobre o pecado. Então, qual é a aplicação de tudo isso? Eu quero ler um texto e depois eu quero orar com vocês. Esse texto eu escrevi assim: todos estamos mortos em nossos pecados, escravos do pecado e debaixo da ira de Deus. Não há um justo sequer. Nascemos e morremos assim. Porém, há uma solução. Cristo na cruz, morto em nosso lugar, ressuscitado e hoje reinando em glória. Nele, nova criatura somos. Lutaremos contra o pecado que ainda habita em nós, porém com a certeza da vitória, que já está garantida por Deus, por meio da vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Vivendo em santidade, evidência da salvação, tendo firme esperança na redenção final, com a volta do nosso Senhor. Estaremos novamente em comunhão com Deus, por meio do nosso Redentor, e por isso, alegremo-nos. A doutrina do pecado, ela não serve para nos deixar depressivos. Óbvio, sim, olhar no espelho nem sempre é bom. Todos nós sabemos disso. Mas a doutrina do pecado, Deus não termina a história no pecado. Tem uma solução para isso, Jesus Cristo na cruz. Aquele que aceitar o sacrifício de Cristo, aquele que tiver o Espírito Santo, for selado pelo Espírito Santo, não mais será escravo do pecado. Não mais terá sobre si a punição que o pecado trouxe. Não mais perderá para o pecado. Por quê? Porque na ressurreição, com Cristo, venceremos o pecado. Porque Cristo venceu de uma forma total. E essa é a nossa esperança. E aqui fica uma coisa que nós temos que refletir. Os judeus, que não conhecem a salvação, eles têm a firme esperança no reino de Deus. Às vezes até na reconstrução do templo, alguns judeus. E por que nós, que conhecemos a salvação de Deus, que já em algumas partes nós fomos glorificados com Cristo, nós não sabemos, óbvio, eu quero dizer isso de forma parcial agora, mas total no futuro, por que nós não temos essa firme esperança? Nós não devemos andar de cabeça baixa. E não porque nós somos bons, não, nós sabemos quem somos, mas porque o que Cristo é bom, Cristo fez isso em nós, Cristo morreu por nós, volto a repetir, Cristo livrou-nos do pecado. E aí nós temos que viver alegres, alegrei-vos, mais uma vez os digo, alegrei-vos, porque Cristo não nos deixa escravos. Não conheço um escravo que seja feliz. Nós não somos mais escravos do pecado. E é isso que eu quero convidar vocês essa noite. E eu acho que essa é a indagação. Você está vivendo uma vida de luta contra o pecado, de santificação. Você está vendo pecados que outrora te incomodavam, hoje já não sendo mais pedra de tropeço? Você está vendo progressão na tua vida espiritual? Se sim, parabéns, você está no caminho do Senhor. Se não, ainda é tempo de vir e entrar pela porta estreita, que é Cristo, e caminhar pelo caminho estreito, que é a santificação. Ainda é tempo. Oremos?
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor Deus, o Senhor que pela sua livre e bondade, o Senhor permitiu que nós pecássemos lá no paraíso, Senhor. Nós, porque Adão nos representava. Nós, porque nós somos filhos de Adão. Nós, porque nós pecaríamos se fôssemos no lugar de Adão. Na verdade, pecamos com ele. Senhor, e o Senhor permitiu. Mas, ao mesmo tempo, a história não termina aí. O Senhor veio para nos resgatar. Pai, muito obrigado por tão grande presente, que é a salvação. Obrigado porque o Senhor nos reconectou contigo, Pai. O Senhor nos quebrou os grilhões que nos aprisionavam e que nos faziam escravos, Deus. O Senhor tirou o chicote, o aguilhão da mão da morte, porque nós hoje não tememos mais a morte, porque ainda que morramos, viveremos no futuro. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque isso não tem preço, e que isso encha os nossos corações, que nós não andemos de cabeça para baixo, Deus, que nós olhemos para o alto, por aquilo que o Senhor fez, para sempre em nós, Deus, de uma maneira especial, de uma maneira que só o Senhor conhece todos os mistérios. Senhor, que nós possamos levar isso para essa semana e para todo sempre. Alegria da salvação em Cristo Jesus. Amém e amém.